Vós que conduzis José como rebanho, vós que estáis sentado sobre os querubins, aparecei à frente de Benjamim, Efraim e Manassés. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, peregrinos, queremos saudar também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Sejam todos bem acolhidos e bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Para melhor celebrarmos estes santos mistérios, arrependidos pelas nossas culpas, fraquezas humanas, peçamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que ao fundar a vossa Igreja sobre a pedra inabalável dos apóstolos, prometestes que as forças do mal jamais prevaleceria contra ela. Fazei que, por intercessão de São Leão Magno, o povo cristão permaneça firme na vossa verdade e goze sempre da verdadeira paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. Escutai, ó reis, e procurai compreender. Aprendei, governantes de toda a terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número dos vossos povos. Do Senhor recebeste o poder e do Altíssimo a sabedoria. Ele examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Sendo ministros do seu reino, não governastes com retidão,
não cumpristes a lei, nem seguistes a vontade de Deus. Ele virá sobre vós, terrível e repentino, porque julga severamente os que dominam. Ao mais pequeno perdoa-se por compaixão, mas os grandes serão examinados com rigor. O Senhor de todos não teme ninguém, nem se impressiona com a grandeza. Ele criou o pequeno e o grande, e a sua providência é igual para todos. Mas aos poderosos reserva um exame severo. É a vós, soberanos, que se dirigem as minhas palavras, a fim de aprenderdes a sabedoria e não cairdes em falta. Porque os que santamente tiverem guardado as leis santas serão declarados santos, e os que nelas se tiverem instruído encontrarão segura defesa. Procurai ouvir as minhas palavras, desejai-as ardentemente e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Levantai-vos, Senhor, e julgai a terra. Levantai-vos, Senhor, e julgai a terra. Defendei o órfão e o desprotegido, fazei justiça ao humilde e ao pobre, salvai o oprimido e o indigente, libertai-o das mãos dos ímpios. Levantai-vos, Senhor, e julgai a terra. O Senhor disse: vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Mas como homens morrereis, como os príncipes, todos vós sucumbireis. Levantai-vos, Senhor, e julgai a terra.
porque esta é a sua vontade a vosso respeito, em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostou-se de rosto por terra aos pés de Jesus, para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebrando a memória São Leão Magno, Papa, nós também queremos agradecer a Deus pela sua palavra que vem mais uma vez ao nosso encontro e que nós possamos e permitamos que esta palavra possa fazer um efeito de mudança na nossa vida. Digo mudança e efeito porque se nós escutamos a palavra de Deus, se nós a compreendemos, é importante que nós procuremos fazer desta palavra vida na nossa vida. A salvação que Jesus vem trazer não é oferecida para um grupo qualquer, é oferecida para todos aqueles que querem, que têm fé, que creem. Não há grupos especiais, específicos para Jesus. A salvação está aberta a todos, sem distinção. E o Santo Evangelho hoje nos apresenta, nesse episódio dos 10 leprosos, que tentam aproximar-se de Jesus, mas não podia, mas gritaram pedindo compaixão, misericórdia. Um ato comunitário deste grupo poder reunir-se para poder, ao mesmo tempo, pedir a Jesus que tivesse compaixão deles. Ser leproso no tempo de Jesus era uma coisa totalmente desumana. Eram considerados amaldiçoados, tinham que viver isolados, não podiam entrar nas cidades, não faziam parte do meio das pessoas, não faziam parte da comunidade, eram isolados. Por isso, Jesus sempre deu uma atenção especial também, sobretudo hoje, para os leprosos. E veja que interessante também notar que Jesus envia eles para os sacerdotes. Eles nem sequer perguntaram a Jesus se ia curar eles ou não. Eles confiaram na palavra de Jesus. Pediram que Jesus tivesse compaixão. E Jesus os envia para os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes eram aqueles que testavam se a pessoa estava curada ou não. E dava autorização para que eles pudessem voltar ao meio.
voltar à sociedade. Então eles confiaram e foram curados. Mas apenas um percebeu e voltou até Jesus glorificando a Deus. Por isso é importante que nós estejamos atentos a esses gestos, estejamos atentos àquilo que o Senhor nos apresenta através dessa palavra. Apenas um voltou para dar glória a Deus. Isso leva-nos também a podermos pensar na nossa vida e na vida de alguns que também nós conhecemos. Quantas graças o Senhor já nos concedeu, até mesmo curas, libertação. São tantas graças e muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes nós não voltamos para dar graças a Deus. Aqui mesmo em Fátima, há tanta gente que vem a Nossa Senhora pedir. Mas depois que alcança a graça, não vem mais a Fátima. Ou mesmo não procura um caminho de conversão, um caminho de integração na igreja, na comunidade paroquial, na vivência dos sacramentos. Às vezes parece uma tendência comercial, mas a nossa fé, ela precisa ser mais fortalecida, precisa ser mais sólida, e cada vez mais nós precisamos nos aproximar do encontro com o Senhor, porque é no encontro com o Senhor que tudo se transforma. É no encontro com o Senhor que nós tomamos esta confiança, por tantas necessidades que nós assim trazemos. Então, Jesus ainda frisa nesse Evangelho que era um samaritano estrangeiro, também considerado alguém que não era bem-vindo, estrangeiros. Esse é o momento mais importante do Evangelho, o regresso do samaritano. E isso interpela-nos a cada um de nós também. Será que eu sou grato? Será que eu todos os dias agradeço o pão nosso de cada dia? Agradeço por tantas outras coisas, mesmo que a minha saúde não é 100%, mas temos pão, temos água, temos o ar e ainda temos a vida em nós, graças a Deus. Então aqui nós poderíamos fazer essa pergunta mesmo. Sou grato ou não sou grato a esse Deus que favorece sempre a vida em mim? A gratidão a Deus é uma grande ajuda para a nossa vida espiritual. Quando nós não somos gratos a Deus, corremos o risco de apenas pensar em nós mesmos, de vivermos o nosso egoísmo, no orgulho, no fechamento. Por isso, a forma de que nós voltamos a Deus para agradecer ajuda-nos a crescer na vida espiritual. E a nossa vida espiritual é muito importante para Deus e para nós também. Nós escutamos na primeira leitura, assim como o Evangelho pode nos ajudar a meditar a importância da gratidão. Os reis e governadores que nós escutamos orgulhavam-se do seu poder, orgulhavam-se de tudo aquilo que possuíam, mas não se lembravam quem lhes dava o poder. Não se lembravam de ser agradecidos, de que quem dá o poder é Deus, não pertence a nós. Então, a leitura do livro da sabedoria faz com que seja atual para nós e para seja quem for que exerce uma função de poder, de autoridade, seja política, seja paterna, seja religiosa, seja lá qual for a função que exerça uma autoridade. A sabedoria, nesta leitura, vem nos ajudar a podermos estarmos atentos, que o poder não pertence a nós, mas vem do Senhor. É um ministério. Está esse poder e deve estar a serviço dos irmãos. Então a responsabilidade é grande, pois o próprio texto que nós escutamos vai poder dizer que os grandes serão examinados com rigor. E até aquela passagem bíblica do Evangelho que diz: quanto mais lhe é dado, mais será cobrado.
Por isso, tenhamos esta atenção e peçamos a Deus a graça de que sermos sempre agradecidos, gratos ao Senhor. Porque esse exercício, como eu disse, o exercício do poder deve ser responsável, pois o texto também diz: escutai. É uma exortação. Escutai, procurai compreender, aprendei a sabedoria. Muito com certeza tem nos ensinar o Papa São Leão Magno. Foi um grande homem de Deus, um grande Papa, que governou a Igreja também com maestria e sabedoria. Sempre esteve aberto à graça de Deus, sempre esteve aberto àquilo que o Senhor queria. Por isso, o tempo, que foi um tempo até mais ou menos longo, em que governou a Igreja, fez muitas reformas e criou outras coisas também muito importantes. Mas o mais importante é a sua humildade, era a sua capacidade de maestria, era a sua capacidade de governar. Por isso, peçamos a intercessão dele pela Igreja, pelo Santo Padre, por todos aqueles que exercem a função de autoridade e poder, para que nunca esqueçam de agradecer a Deus por aquilo que exercem. Tudo é dádiva de Deus e tudo temos que agradecer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como o leproso que ao ver-se curado por Jesus glorifica a Deus, levantemos nós também as nossas mãos para o Pai Celeste e demos-lhes graças por todo o bem que há no mundo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores e os fiéis da nossa Diocese acolham sem distinções nem preconceitos todos aqueles que os procuram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os médicos, capelães e enfermeiros que assistem os doentes mais profundos tenham a alegria de os ver recuperar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os leprosos e os doentes incuráveis encontrem em cada um daqueles que os acompanham homens e mulheres parecidos com Deus, com Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens constituídos em autoridade governem com retidão e sejam honestos, pois o Senhor examina as suas obras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aqueles que na nossa comunidade se ocupam dos pobres e dos mais desprotegidos sejam para eles uma presença de Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pai do céu, que enviastes o vosso Filho para nos curar do pecado e de todo mal, dai-nos um coração agradecido e generoso, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as ofertas que vos apresentamos e iluminai a Igreja com a vossa luz, para que o vosso rebanho cresça em toda a terra e os seus pastores, por vós conduzidos, sejam agradáveis aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória do Papa São Leão Magno, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra, a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
Saboreai e vede como o Senhor é bom. 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 A toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, escutem e alegrem-se os humildes. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou de todas as angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. O anjo do Senhor protege os que o temem.
homem que nele se refugia. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. Guardai com bondade, Senhor, a vossa Igreja, que alimentaste nesta mesa santa, para que, dirigida pela vossa mão poderosa, cresça em perfeita liberdade e permaneça firme na integridade da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos,
E fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Levamos então para a nossa casa, em nosso coração e também na nossa consciência a palavra que hoje a liturgia nos apresenta. Peçamos ao Senhor a graça de sermos sempre agradecidos a Ele por todas as bondades, por toda a misericórdia e tantas graças outras infinitas que concede a nós e aos nossos familiares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.